Bom, o nome desse experimento chama-se fervendo água em um copo de papel. Antes da gente entender o processo desse experimento, é interessante primeiro compreendermos dois termos da física, que a gente chama de temperatura de ebulição e temperatura de ignição. Bom, a temperatura de ebulição é a temperatura necessária para que um líquido ele ferva, como por exemplo a água. Sua temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. E a temperatura de ignição, ela é a temperatura necessária para que um material ele entre em combustão, certo? Bom, na realização desse experimento, a gente tem aqui uma vela, 2 copos de papel, tá? Como a gente pode observar aqui, ó, de papel. E aqui a gente tem uma quantidade de água, determinada quantidade de água. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um copo desse com uma pequena quantidade de água e o outro vai ficar sem água. Aí a gente vai perceber o que acontece com o copo que não tem água e com o copo que tem água no seu interior. Bom, então eu vou pegar aqui um copo, vou colocar um pouco de... Não, primeiro eu vou demonstrar o que acontece com o copo que não tem água. Quando eu coloco o fundo desse copo aqui em contato com a chama, olha o que está acontecendo. A gente percebe que o copo pega fogo. Até apaguei aqui para não poder danificar nenhum material aqui por perto. Mas a gente observa que ele pega fogo rapidamente. A temperatura de ignição dele aqui, ó, como vocês perceberam. Agora vamos ver o que acontece com o copo que vai possuir água no seu interior. O copo que vai ser preenchido com água. Então eu vou pegar aqui esse copo. Eu vou colocar uma pequena quantidade de água. E agora eu vou colocar esse copo, como vocês podem perceber, eu não sei se dá pra ver, mas possui sim água no copo. Eu vou colocar esse copo em contato com a chama. Ó. O copo não está pegando fogo, certo? E esse acontecimento, né, o que está acontecendo aqui, ó? A temperatura de ebulição da água, ela é menor do que a temperatura de ignição do papel, né? Então, a água, ela vai manter o copo aí a uma temperatura menor que é necessária, né, para que ele queime, certo? Ó, a gente pode perceber que a água vai esquentando, mas o copo em si não queima, porque ela baixa a temperatura de ignição do papel, certo? Ela já tá morna aqui, ó. Já tá ficando morna a água. Bom, e basicamente é isso. Esse é o experimento fervendo água em um copo de papel, certo? Se a gente deixar aqui por mais um tempo, essa água ela vai entrar em ebulição, né? Como a gente pode perceber, ó. O papel não tá sendo queimado. Bom, eu mudei aqui o ângulo da câmera pra gente perceber o que tá acontecendo aqui dentro do copo. O copo já tá esquentando bastante. Bom, gente, finalizado aqui o experimento, e esse aqui foi o copo que tinha água dentro. A gente percebe aqui que, ó, ele não queimou completamente, né? Ó, por dentro ele tá um pouco molhado por conta da água, mas ele ainda por dentro ele ainda tá intacto, né? Agora, o copo que não possui água, vamos ver o estado dele aqui, ó. Como a gente pode perceber, eu deixei um pequeno intervalo de tempo só. Ele ficou pouquinho tempo em contato com a chama e ele já ficou nessa situação, né? Bem diferente desse aqui, né? Que tinha água dentro. Então, mais uma vez, só reforçando,
Isso aconteceu porque a temperatura de ebulição da água, né, que é a temperatura necessária para que ela ferva, é menor que a temperatura de ignição do papel, certo? Então a água, ela manteve o copo a uma temperatura menor que é necessária para que ele se queime, né? Então assim, a água ela diminuiu a temperatura de ebulição, a temperatura de ignição, perdão, do papel e aí fez com que ele incinerasse mais lentamente, diferente desse aqui que não possuía água, certo? Bom, é isso.